Bom, então vamos fazer aqui o nosso último exemplo de aplicação das soluções da equação de Laplace em coordenadas esféricas. Então, o que é o exemplo que a gente vai fazer, que é o 3.9, né? Então, esse exemplo ele fala o seguinte: uma dada densidade de cargas, esse sigma zero de θ, é grudado sobre a superfície de uma casca esférica de raio R, tá? E ele pede para encontrar qual que é o potencial resultante dentro e fora dessa esfera, tá? Então, na verdade, ele simplesmente diz que a gente tem uma esfera, né? E aí ele estabelece uma determinada densidade de cargas aqui que vai depender de θ, tá? O que significa depender de θ, né? Onde que está o nosso dito cujo θ aqui, né? Aqui então seria x, y, z, né? O nosso valor de θ para um dado R, esse é o θ, tá? Então seria algo do tipo assim, aqui a densidade de cargas é maior, não sei, depois aqui um determinado θ aqui mais abaixo ela vai aumentar de novo, depois diminui, enfim, tá? É um tipo de distribuição de cargas como esse. É claro, como ele estabeleceu aqui o valor da densidade de cargas, a gente poderia utilizar a expressão geral para o potencial de uma superfície esférica, né? E encontrar o problema. Mas a gente vai encontrar a solução do problema, né? Mas a gente vai partir agora mesmo da solução que a gente construiu para a equação de Laplace, tá bom? Então a gente chegou, né, nas aulas anteriores que o potencial para a equação de Laplace seria algo assim: somatório de L igual a zero até infinito, de A de L, que é uma constante, R elevado a L, mais 1B de L sobre R elevado a L mais 1, polinômio de ordem L em cosseno de θ, polinômio de Legendre. Tá? Que acontece? Né? Então a gente vai estabelecer basicamente qual que é a densidade de cargas dentro, na superfície da esfera, né? Mas aí a gente vai fazer inicialmente aquela análise que a gente fez anteriormente, que é em termos das constantes A e B. Tá? E vai valer a mesma ideia que a gente viu anteriormente. O que acontece? Por um valor de R menor do que R, que seria o raio dessa esfera, ou seja, a gente está falando para dentro dessa casca esférica, isso vai incluir o valor R igual a zero. R igual a zero não tem problema para esse termo, tá? Que tá aqui o AL elevado a R elevado a L, né? Mas para esse segundo tem, tá? Porque a gente estabelecer R igual a zero aqui, a gente vai estar dividindo por zero, ok? Então, o que significa isso, né? Significa que para o potencial dentro da esfera, dessa casca esférica, só vai sobrar o, o termo primeiro que tem o AL, tá? R elevado a L, R elevado a L, PL de cosseno de θ, tá certo? Então só esse termo sobrevive. Para R maior do que R, que é o raio da esfera, que seria a parte externa dela, ele pede para a gente calcular as duas, né? A gente vai ter o seguinte: o, o termo que está com a L, ele não é um bom, não são bons termos para essa solução, né? Porque quando R tende a infinito, esse termo vai crescer infinitamente, enquanto o outro vai tender a zero. Ou seja, a gente teria que calcular chegaria a um potencial no infinito, que é infinito também, mas isso não faz sentido. Naturalmente, os potenciais eles tendem a zero no infinito. Então, o A, nesse segundo caso da parte externa, os termos AL têm que ser tratados como nulos, tá? E só vai sobrar os termos BLs. Tá? Então, externamente sobra essa outra parte da nossa solução geral. Então, BL, aí, né, BL sobre R elevado a L mais 1, e a gente tem que descobrir quais são esses
termos BLs, tá? PL de cosseno de θ. Lembrando que os P's, L's aí, né, de cosseno de θ são os polinômios de Legendre, tá? Mas o que acontece, né? Então a gente fez essa separação, mas o que a gente tem que chegar à conclusão é que esses dois potenciais, eles têm que ser iguais. Vamos colocar assim, potencial in. Só para dividir aqui, eu vou botar um in de inside para a parte de dentro, né? E um out aqui para a parte de fora. Vamos fazer aqui assim. Só apagar aqui para ficar mais bonito. Vou colocar assim V in, aqui V out, tá? Então, o potencial interno tem que ser igual ao potencial externo quando eu tiver em R igual a o raio, tá? Então, qual que é a consequência disso, né? A gente tem que igualar as duas equações. Então, vou ter o somatório de L de 0 até infinito, de AL Rzão elevado a L, polinômio de Legendre de ordem L, de cosseno de θ, e isso tem que ser igual ao outro lado, o lado externo, tá? Então seria BL de Rzão L mais 1, polinômios de Legendre em cosseno de θ, tá? O jeito formal de resolver isso, né, seria o seguinte, usar o truque de Fourier, tá? Então eu teria que fazer, vou ter que fazer de outra cor, L igual a 0 até infinito, os L's não dependeriam daquele que eu vou fazer agora, nem o R elevado a L, e eu faria uma integral de 0 a π de PL de cosseno de θ, que está aqui, que é a única dependência de θ, e eu multiplicaria por PL' de cosseno de θ, seno de θ, dθ, tá? E do outro lado eu faria a mesma coisa, tá? Ficaria somatório de L igual a 0 até infinito, BL não depende de θ, Rzão L mais 1 não depende de θ, e eu teria integral de 0 a π, PL de cosseno de θ, que é o que já está lá, vezes um PL' de cosseno de θ, seno de θ, dθ, né? Como a gente já viu anteriormente, essas equações só vão ter valores diferentes de zero para L igual a L', e elas vão dar 2, né, dividido por 2L mais 1. Não é isso? Deixa eu só checar aqui, né? Então, a gente vai aproveitar deste resultado, tá? 2 dividido por 2L mais 1. Que na verdade que vai ser irrelevante, né? Porque eu vou ter essa mesma coisa também aqui, ó. Isso é só uma forma mais 2L mais 1. Formal, né, de sumir com esses somatórios, tá? Então, eu ficaria com, do lado direito, AL, RL, do lado esquerdo, desculpa, do lado direito eu ficaria com BL, R, L mais 1, né? Ou seja, eu posso escrever os BLs em termos dos ALs. Então, ficaria BL igual a L, aí eu tenho RL vezes RL mais 1, né? Então, os BLs são iguais aos ALs, R, 2L mais 1, tá bom? Então, a gente fica com essa relação entre eles, né? Outra coisa que a gente pode estabelecer também é usar as condições de contorno, tá? Que a gente já viu. Condições de contorno. O que estabelece as condições de contorno que a gente já viu em aula anterior? Que a derivada do potencial abaixo da superfície, que vai ser, ou melhor, acima da superfície, que é o potencial fora, dividido pelo potencial dentro,
derivada do potencial dentro, derivada do potencial, né, em relação a R, é igual a menos potencial dentro, derivada dele em relação a R, isso em R igual a Rzão, tá? Isso tem que dar menos 1 sobre ε0, a densidade de cargas, tá? Que pode depender de θ, aqui que a gente já viu. Tá certo? Então, olha só, então a gente precisa derivar esses potenciais fora e dentro, né? Para a gente descobrir quanto que vale isso e usar como sendo uma outra relação, tá? Então, se a gente pegar aqui, então a gente vai ter que fazer derivada do potencial fora em relação a R, né? O potencial fora, quanto que ele vale, né? Então tem que derivar em relação a R, somatório de L igual a 0 até infinito, BL, R elevado a L mais 1, né? Derivar polinômio de Legendre em cosseno de θ. Lembrando que os polinômios de Legendre eles não têm dependência em R, né? Então o que, que vai acontecer? Quando eu fizer essa derivada, deixa eu fazer um pouco menor aqui. Fora em relação a R, né? Então repare, o único termo que depende de R que eu tenho é esse, né? Então, como ele está no denominador, quando eu fizer a derivada, o que, que vai acontecer, né? Deixa eu só escrever ele aqui de forma, fazer mais explícito, né? A derivada entra aqui para dentro, tá? Então, eu vou ter BL, PL de cosseno de θ, mas eu tenho uma derivada aqui em relação a R, né? De R elevado a menos L menos 1, tá? Então, a derivada do potencial externo em relação a R é, fiz um somatório mais bonito, L igual a 0 até infinito, BL, polinômio de Legendre em cosseno de θ. Então vai cair quem, né? Vai cair menos L menos 1 e vai ficar R elevado a menos L menos 2, tá? Então daqui a gente fica com potencial fora em relação a R, né? E lembrando que depois a gente vai ter que colocar esse R igual ao raio, né? Então fica somatório L igual a 0 até infinito, BL, polinômio de Legendre em cosseno de θ. Deixa eu só... Vou botar um menos aqui e vou colocar assim, L mais 1, tá? Só para ficar mais bonito. PL de cosseno de θ, e aqui eu fico dividido por R, L mais 2, né? Então, fazendo isso em R igual a Rzão, o que, que vai sobrar? Vai sobrar menos L igual a 0 até infinito, L mais 1, BL, PL, polinômios em cosseno de θ, Rzão L mais 2, tá? Por outro lado, para fazer a derivada interna em relação a R, né? Quem que eu vou derivar? Eu vou derivar a outra parte, que é somatório L igual a 0 até infinito de AL, R elevado a L, polinômio de Legendre
em cosseno de θ. Tá? Fazendo isso, são a R, né? Que é mais fácil, né? Vai cair um L, então já vou escrever L igual a zero até infinito, AL, então vai ser L, R elevado a L menos 1, né? Porque eu fiz a derivada, PL de cosseno de θ. Quando eu fizer isso na superfície, ou seja, quando eu aplicar isso em R igual a Rzão, então o resultado que eu vou ter é L igual a zero, AL, né? L, Rzão L menos 1, PL de cosseno de θ. Tá certo? Então vamos seguindo. Então eu tenho que fazer a derivada da parte externa, menos a derivada em relação a R, né? Menos a derivada da parte interna em R, para R igual a Rzão, isso é igual a menos 1 sobre ε0, densidade de cargas que depende de θ. Tá? Da parte interna, a gente viu que dá isso, né? E da parte externa, a gente achou essa parte. Então, eu tenho aqui menos L mais 1. Então, eu tenho aqui menos ficou L mais 1 aqui, né? Só checar. BL, PL, BL, PL em cosseno de θ, por Rzão L mais 2, né? E aqui eu vou ter menos, por causa desse sinal, tá? O que eu tenho aqui logo acima, que é isso. Então, que vai ser L igual a zero até infinito, AL, L, R de L menos 1, PL de cosseno de θ. Isso tem que dar igual a menos sigma ε0 de θ sobre sigma 0 de θ sobre ε0, tá? Mas a gente viu que esse BL que aparece aqui, né, ele tem uma relação com a L. Então, se a gente substituir, deixa eu tentar fazer bem no canto aqui, porque as equações são enormes, né? L igual a zero até infinito. Aqui eu tenho L mais 1. Quem é o BL que a gente encontrou, né? E é o AL, Rzão, da primeira relação que a gente estabeleceu. Tá? Que o potencial tem que ser igual na borda. 2L mais 1, tá certo? Aí eu tenho aqui PL de cosseno de θ dividido por R igual a L mais 2. Aí eu tenho menos a outra parte, tá? L igual a zero até infinito, AL, L, RL menos 1, PL, cosseno de θ, menos sigma 0 de θ, ε0. Né? Então o negócio é enorme. Né? Mas a gente vai conseguir, a princípio, juntar essas duas coisas. Vamos ver se a gente consegue mesmo. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um R por outro R. Vamos juntar os dois. Né? O que a gente observa daqui? Bom, a gente tem outra coisa que pode fazer também é desaparecer com esses sinais de menos todos, né? Vai ficar tudo positivo, né? Mas vamos ver em relação aos R's ali.
Então fica somatório de L a zero até infinito. Eu fico com L mais 1 a L. Os R's, né? O que eu tenho? Eu tenho 2L mais 1 menos a parte de baixo, que é L mais 2, faria menos L menos 2. Né? Então eu tenho aqui, vai dar, os L's vai dar L, né? E 1 menos 2 dá menos 1. Então eu vou ter, Rzão L menos 1. Tá? Então deixa eu apagar esse rascunho. Então, seguindo, né? Então sobra aqui também PL de cosseno de θ, né? E o outro vai ser mais L igual a zero até infinito. Então a gente já vai poder juntar algumas coisas. A L, aqui eu tenho, ó, L menos 1 também, PL de cosseno de θ igual a sigma zero, cortei os sinais, de θ sobre epsilon zero, tá bom? Então, aqui a gente já consegue juntar muita coisa, né? Então, eu posso juntar o somatório, zero até infinito, o AL aparece nos dois, R, L menos 1 aparece nos dois também, tá? Polinômio de Legendre em cosseno de θ aparece nos dois. E aí o que sobra do primeiro, né? Sobra L mais 1, tá? Então do primeiro sobra L mais 1, né? Do segundo, o que acontece? Aí tem o mais, né? Do segundo, o AL vai para lá, o R mais 1, então fica mais L, tá certo? Então fica mais L, né? E eu fico com sigma zero de θ sobre epsilon zero, tá? Então, o que acontece aqui, né? Aqui a gente vai ter L mais 1 mais L. Então, ou seja, o que vai sobrar? Então, aqui somatório de zero até infinito de AL, R, L menos 1, PL de cosseno de θ. E o que vai dar aqui? Vai dar 2L mais 1, né? Deixa eu só fazer algo aqui. Deixa eu chegar ele mais para cá um pouquinho. Acho que vai caber. Então, essa parte aqui vai dar 2L mais 1. Então, eu vou botar aqui, ó, 2L mais 1. E vai sobrar sigma zero de θ sobre epsilon zero, tá? Então, o intuito aqui é a gente encontrar o nosso AL, né, que ele está aqui dentro, tá? Para isso, a gente pode aplicar o velho truque de Fourier, tá? Truque de Fourier, gosto desse termo. E o que vai acontecer, né? O truque de Fourier é aquilo que eu já fiz nessa aula. Eu vou integrar, vou multiplicar pelos polinômios de Legendre em L' vezes seno de θ, vou integrar de 0 a π, e aí eu vou isolar as coisas, tá? Então fica 2L mais 1, AL, R, L menos 1, e para tirar esses polinômios de Legendre, integro de 0 a π, PL de cosseno de θ, PL' de cosseno de θ, seno de θ de θ, e isso vai ter que ser igual, vou escrever aqui mais atrás, né? A mesma coisa do outro lado, que vai ser 1 sobre epsilon zero, integral de 0 a π, de sigma zero de θ, PL' de cosseno de θ, seno de θ de θ. Né? É o velho truque de Fourier.
Então, para que a gente usa o truque de Fourier? Para separar os ALs, né? Lembrando que essa parte aqui vai dar 2 sobre 2L mais 1, tá? Isso vai sobrar só termos em que L é igual ao L', então vou ficar do lado esquerdo, não vai mais ter o somatório, porque todos os termos vão desaparecer, só sobra um em que isso acontece. Então sobra 2L mais 1, AL, R, L menos 1, 2 sobre 2L mais 1, né? Igual ao outro lado, que é 1 sobre ε0, integral de 0 a π, sigma 0 de θ, PL, como o L' e o L são iguais, eu posso deixar em termos do L mesmo, seno de θ dθ. Então, isolando ali os ALs, então os ALs são iguais a então eu fico com, repara o seguinte, que legal, né? Esse aqui vai cortar com esse, né? Então, fico com cai esse 2, então vai ser 2 vezes ε0 R L menos 1, tá bom? Deixa eu ver se é isso, 2ε0 R L menos 1, e eu fico com a integral de 0 a π de sigma 0 de θ PL de cosseno de θ seno θ dθ, tá? Então daqui a gente consegue encontrar os ALs, tá? Basta a gente ter o sigma 0, né? E aí, o que o nosso livro faz, né, é um caso específico. Ele fala, imagina que se esse sigma 0 de θ fosse algo assim, k vezes cosseno de θ, tá? Só para facilitar para a gente, ele coloca um valor, obviamente, que vai ser um resultado simples, né, de quando eu colocar aqui na integral, tá? E o que eu posso fazer por aí? É o que a gente já fez anteriormente, que é escrever esse cosseno de θ como sendo o polinômio de Legendre equivalente, né? E o polinômio de Legendre equivalente ao cosseno de θ é o P1, tá? Por quê? Porque aí eu consigo jogar ali na expressão do AL e aí eu tenho algum resultado. Que faltou um aqui, né? C2, ε0R L menos 1. E eu fico com a integral de 0 a π de... Vai ter um K, né? Eu já vou botar esse K aqui do lado de fora, tá? P1 de cosseno de θ, PL de cosseno de θ, seno de θ dθ, né? Então aqui só sobra, como eu estou com 1, né? Só vai sobrar aqui L igual a 1, tá bom? E para L igual a 1, a gente pode usar até aquela expressão lá do truque de Fourier. Então sobra aqui 2ε0R L menos 1. Então sobra 2 sobre 2 vezes L, que é 1 mais 1, né? Então, repare, aqui vai cortar então aqui eu tenho L vai valer 1, né? Então 1 menos 1 vai dar 0. Então o que vai sobrar aqui? Nesse 2 corta com esse 2. Aqui vai dar 3, tá? Então eu vou ter K sobre ε0, né? E sobra também o 3. 3ε0. Tá? Deixa eu só escrever mais bonito aqui. Então sobra K sobre 3ε0. Esse aqui é o valor do nosso, que na verdade é o A, o que sobra, né? A1.
tá bom? Então só sobra um único valor que é o A1 e ele vale isso, tá? Ou seja, para o potencial. Então logo, se eu pegar o caso R externo, né? Eu vou ter o potencial de fora, que é o V out. Então ele é o somatório, a gente tinha visto lá no começo, de 1 elevado a L, ou de L0, né? Até infinito ele era BL, né? R elevado a L mais 1, PL de cosseno de θ. E o BL a gente viu que os BLs eles valem AL, vale AL, R 2L mais 1, tá? Então o potencial de fora seria esse somatório, L igual a zero, está infinito. A gente já viu AL, R 2L mais 1 sobre RL mais 1, PL de cosseno de θ, né? Mas só sobrevivem, como a gente observou, só o A1, que vale 3, K sobre 3 ε0. Então aqui, na verdade, só sobra o termo 1, né? Então fica o V out, então não tem mais o somatório, porque só sobra um dos termos. O AL, ele vai valer K sobre 3 ε0. Quando eu substituir 1 aqui, eu vou ter 2 vezes 1, mais 1 que vai dar 3, né? Então vou ter R ao cubo, dividido aqui embaixo por 1 mais 1 vai dar 2, então R quadrado. E aqui eu tenho o polinômio de ordem 1, que é cosseno de θ. Tá? Então, esse é o potencial externo. Tá? Então, vai ser K, R ao cubo, sobre 3ε0, sobre R ao quadrado. Tá bom? Então, esse é um resultado. O outro resultado é para fazer na outra página. R menor que o Rzão, que é o potencial interno. A gente viu que sobra somatório L igual a zero até infinito, do AL, R elevado a L, PL de cosseno de θ, né? Então, o potencial interno, então, mais uma vez, só sobra o termo de L igual a 1, que vale K sobre 3ε0, R, a gente substitui esse L por 1, então vai dar só R mesmo. Potencial, ou melhor, polinômio de legenda de ordem 1 é cosseno de θ, tá? Então, esse caso vai dar K sobre 3ε0R cosseno θ. Tá? Então, isso aqui seria o nosso potencial interno, tá certo? Então, com base nessas condições de contorno, a gente acha o potencial interno e o potencial externo, tá certo? Então, aqui termina os nossos exemplos de aplicação da equação de Laplace em coordenadas esféricas. Vocês vão ver que os exercícios que ele vai colocar vão ser muito parecidos com esses que a gente fez, tá? Com esses 3 que a gente fez, né? Então vocês podem levar essas mesmas ideias para lá que vocês vão ter sucesso, tá certo? Então é isso.